Estamos começando mais um ProsaCast. Eu sou o Nilmar Olímpio e hoje eu estou recebendo com muita alegria o meu amigo Ronaldo Reis. Ronaldo, seja bem-vindo aqui ao Prosa. Que alegria te receber, meu amigo. Mar, eu que te agradeço pelo convite e te parabenizar pela iniciativa, né, de estar levando informações para as pessoas. A gente sempre comenta que conhecimento e informação é o que as pessoas têm de maior preciosidade. Então, parabéns aí pela iniciativa. Vamos bater um papo aí. Já batemos um papo antes aqui, né? Nos conhecemos há mais de 20 anos, né? Sim, quando era guri. E você vê como que 22 anos. a vida nos reencontra, né? Sim. Tem essa questão, né? Tudo é um xadrez interessante, né? Onde a gente vai conhecendo as pessoas, vai se conectando. Acho que o mais importante é ver tanto tempo que passou, você está muito bem, eu também estou muito bem, né? E nos colocou aqui dentro desse projeto, né? Rumos diferentes, mas chegamos no mesmo caminho. Perfeito, perfeito. O meu amigo Ronaldo, ele é psicólogo, palestrante e analista comportamental. Ele atende empresas, né? Há mais de 15 anos é a experiência do Ronaldo, correto? Correto, Neymar. E eu convidei ele aqui hoje para dar algumas dicas de como encarar esse desafio em trabalhar em casa. Home office, é isso, Ronaldo? Tal do home office, né? Que se tornou uma palavra muito conhecida aí no nosso dia a dia, né? E Ronaldo, você que atende empresas, a parte de gestão, como que está sendo esse desafio aí de você está atendendo a empresa, mas muitas dessas pessoas estão trabalhando em casa. Como que você passa para essas pessoas como trabalhar em casa, como tirar um pouco o foco de um filho que está ali, ou um barulho, ou um celular? Como que está a parte mental dessas pessoas? Neymar, olha só, né? O home office, né? Como eu comentei, uma palavra que não era tão conhecida e se tornou. Acho que, mas antes disso, eu gostaria de contextualizar pensando nos perfis de cada um, né? Fique à vontade, meu Cada pessoa, cada indivíduo tem o seu perfil, né? Uhum. Até hoje pela manhã eu estava fazendo uma devolutiva, que a gente fala que é o mapeamento de perfil. E o que eu quero dizer é que para algumas pessoas vai ser mais fácil nessa adaptação em estar em casa e junto no trabalho ter famílias, as atribuições que cada um, somente a mulher tem isso, né, da atribuição de mãe, às vezes também conciliar tudo isso. Então eu acho que a primeira questão para algumas pessoas um pouco mais fácil, para outras um pouco mais desafiador. Mas o mais importante é colocar um certo limite para isso, né? Porque quando você está num ambiente corporativo, nas empresas, você tem uma definição de horários, né? Geralmente você tem essa definição de horários, né? E quando você está em casa, se você não tomar esse cuidado, você pode acabar extrapolando, né, essa questão do horário, por exemplo, até às 17 ou até às 18, né? E isso acaba invadindo outras áreas da tua vida, né? No coach a gente trabalha muito com a questão da roda da vida, da distribuição, né, da nossa atenção para essas áreas. Então acho que um ponto muito interessante é entender qual é o perfil e respeitar, né, também essa questão do tempo destinado para o trabalho. Saber dividir, saber conciliar. Perfeito, exatamente, né? Eu estava olhando uma matéria que falava de uma grande empresa que já definiu, né, que vai manter o trabalho home office, né, mas dividido isso também com a forma híbrida. Então, hora na empresa, hora em casa, né? Então, eu acredito que mesmo que a gente está caminhando aí, se Deus quiser, né, para uma melhoria dessa questão da pandemia, mas acredito que muitas empresas vai permanecer com home office, né? Então vai se tornar isso algo até natural, né? Então acho que o que a gente precisa fazer para quem vai ficar no home office ou no híbrido, né, é trabalhar essa disciplina em relação ao tempo de trabalho. Acho que isso é muito importante. Eu estive estudando, vendo alguns vídeos, porque, pessoal, agora eu estava até comentando com o Ronaldo aqui. O programa aqui cada vez tá melhorando aqui a qualidade dos amigos aqui. Então agora eu tenho que estudar, tenho que dar uma analisada, saber o que está acontecendo sobre determinado assunto, né? O home office parece ser fácil. Estou em casa, estou trabalhando, mas tem um sisteminha ali para seguir para você não sair do foco. Por exemplo, eu estava vendo, evite trabalhar de pijama, acorde no horário estipulado.
É, tem algumas dicas assim para você passar para quem está home office? Não, legal. Perfeito. Essa questão do pijama, ela é uma de várias situações. O que eu penso? Assim, a primeira questão, precisa haver um planejamento. Né? Legal. Hoje, vamos pensar assim, o que eu vou fazer na segunda, na terça. Então, acho que da mesma forma que havia uma agenda no presencial, você precisa ter essa agenda também em relação ao home office. Nilmar, vestimentas, né? Eu, pelo menos, procuro fazer isso, tá? Então, assim, ok, eu vou trabalhar em casa, né? Então, eu vou me preparar como se eu fosse trabalhar no externo. Não quer dizer que eu vou colocar um terno, né? Nada disso, mas uma roupa seja adequada ao trabalho. Porque existe uma questão inconsciente também, né? Porque muitas vezes, né, a gente acaba se comportando, mas por uma questão de como a gente padronizou aquele comportamento. Então, por exemplo, Sim. se eu estou com uma roupa um pouco mais relaxada, né, isso de uma certa forma pode atrapalhar um pouco minha produtividade, porque eu estou mais relaxado em relação ao trabalho. Então, acho que a primeira questão é a questão de se preparar, ela é muito importante, como se Uhum. estivesse no escritório. Né? Então, desde a questão do horário. Se na empresa o horário era às 8 horas, então que eu esteja na minha estação de trabalho, e aí pode ser, não sei, na sala, na cozinha, no quarto, e aí uma outra questão que a gente vai falar O depois no ambiente. ambiente, né? Mas que eu esteja realmente pronto para o trabalho. Então o horário, a vestimenta é muito importante, né? Uma outra questão, falando em ambiente, né? Mas comunicar as pessoas, né? Principalmente as crianças, olha, a mamãe, papai, eu estou indo trabalhar, essa orientação é muito importante. A gente viu muitas cenas, né, até engraçadas, né, de situações que aconteceram. Né? Eu vi uns vídeos. Então a gente precisa se preparar também nisso, né? É. Avisar as pessoas, olha, vou estar trabalhando e ter essa rotina. Então, por exemplo, olha, começa às 8 horas, 10 horas, um intervalo de 15 minutos. Então, essas pausas são muito importantes, né? Até voltando àquilo que eu comentei de não extrapolar, né? E uma relação, a gente fala que é o cheque, né, de tarefas. A gente estava falando aqui antes sobre o cheque que você faz aqui para iniciar o podcast, né? É. o ProsaCast, então o cheque ele é muito importante em relação às tarefas, né? O ambiente, né, Nilmar? Importantíssimo, né? Então, eu vou trabalhar na sala, mas será que não vai ter nenhum tipo de distração, né? Não sei, alguém que passe, ou de repente você vai olhar para fora. Enfim, então, olhar o ambiente é muito importante, senão a tua produtividade acaba caindo, né? Se for, sempre pensar assim, esse ambiente vai me gerar mais produtividade ou ele vai justamente fazer o contrário, né? Ele vai me proporcionar uma queda da minha produtividade, ou seja, por uma falta de luz ou por um barulho excessivo. Então, acho que é importante pensar também num ambiente que proporcione essa produtividade, né? Então, acho que é bastante interessante. E, bom, aí você vai ter a questão estrutural, né? Para computador, algumas empresas, né? Assim, talvez de grandes centros, mas elas forneceram, né, no mar, assim, uma estrutura de empresas fornecendo até cadeiras, né, monitores, né? Mas é importante. Mas eu vi também no LinkedIn pessoas que improvisaram com uma caixa para o monitor ficar na altura certa, né? Enfim, Como que é o nome? Ergonomia? ergonomia. Ergonomia. Aí você me fez lembrar a segurança do trabalho lá na NR17. No finalzinho ele vai resumir a história dele aqui pra gente. Sim, pessoal. Falando nessa, só uma brechinha que você falou do ambiente de que as empresas fornecem, eu vi um vídeo esses dias dos maiores dubladores do Brasil, de filmes, de desenhos. Quando começou a pandemia, eles não podiam ir aos estúdios. O que os maiores estúdios fizeram? Um exemplo, Netflix. A Netflix montou um estúdio, um mini estúdio para cada dublador na casa deles. Olha que excelente. Mandou o televisor, mandou os microfones. Eles ficaram assim... Gente, eu não preciso mais ir lá no estúdio, porque o cara tinha tudo, só dando um gancho nisso que você falou. Perfeito. Nós vimos muitos jornalistas também, né? Tem um que eu sigo, acho muito interessante. Ele montou um estúdio na biblioteca, né? E assim, a gente, lógico, a gente está falando talvez de grandes empresas, de profissionais que têm uma estrutura, mas o mais importante é pensar assim, bom, eu tenho uma estrutura simples. Eu vou trabalhar no telemarketing, por exemplo. Tem muitas empresas que já tinham profissionais que trabalhavam em casa, né, fazendo telemarketing, e agora, né, isso se multiplicou.
Mas então procure um espaço na sua casa que te dê essa condição, né? Que não vai gerar um estresse, que você não esteja trabalhando e preocupado se alguém vai entrar ou não, que tenha barulho. Então acho que proporcione isso para ti. Às né? vezes você tá online também, né? Também, né? E aí você falando do online, isso aconteceu comigo, né? Eu sofri muito no início com a questão da internet, olha só. Porque enquanto, né? Porque eu trabalho muito, era presencial, né? Eu também tive que me adaptar ao atendimento online com os clientes, com os pacientes. E a minha internet ela não tinha uma capacidade muito interessante, assim, no sentido de me dar o que eu precisava. Então era muito estresse, eu estava, né, num vídeo, né, aquela a imagem. Não né? tinha um comercial assim que dá uma travada? Sim, ou cair a conexão, aí eu tive que, né, buscar uma outra operadora. Isso também tem que ser observado, né? Porque acaba gerando um estresse também. Né? Sim. E com tudo isso daí que você disse, você acha que muitas empresas vão acabar aderindo ao home office? Assim, houve, dentro do contexto, houve um nível grande de produção? A pessoa produziu mais em casa do que lá na empresa? E se a empresa vai constituir isso, até questão de custos para a empresa também, né? Sim. Nilmar, olha, excelente a tua pergunta. Duas questões, né? Que financeiramente eu já ouvi muitas empresas falando, e profissionais dessas empresas, de que sim, houve até uma produtividade maior, né? Se a gente for pensar que ao invés de você estar numa sala com 10, 20 pessoas, você está sozinho, então o foco aumenta também, né? Uhum. E aí a gente falar de custos, né? Aí tem deslocamento, aquelas empresas que daqui a pouco tinham lá auxílio combustível, transporte, alimentação, então isso reduz também. Mas e por outro lado, assim, ó, o que eu vejo de tendência? Acho que sim, né? O home office vai ser uma realidade, ou híbrido, mas que com o tempo, porque a gente falando agora da questão da psicologia, que o ser humano ele tem essa necessidade, né, de se relacionar, de conviver, né? Eu ainda penso que, né, futuramente talvez se reveja isso, né? Acho que é muito importante a interação. E inclusive, até como dica, né, também, eu vi algumas empresas fazendo assim situação, né, colocando as pessoas para trabalhar, mas ao mesmo tempo elas tinham condições de se conectar com um colega. É como se estivesse no presencial, mas aí em salas que a cada tempo você poderia interagir com um colega. Justamente por entender que é muito importante essa interação, né? Então, sim, ok, vai haver o home office como está acontecendo, vai ter o híbrido, como exemplo que eu dei dessa empresa que decidiu isso, mas eu ainda acredito que o pilar principal é relacionamento, é ambiente onde as pessoas possam se conectar. Daqui a pouco, economicamente falando, as empresas talvez não olhem assim tanto para essa questão, né? Uhum. Mas olhando para a questão humana, né, de parte comportamental, de relacionamento, eu acredito que seria muito importante, assim, ó, um híbrido, né, meio a meio, né, 3 vezes em casa, 2 vezes na empresa, né, aí vejo que aí tudo bem. Mas só o home office está claro. Até que eu estava olhando uma matéria da Universidade do Rio Grande do Sul, que aumentou-se mais de 80% o nível ou a quantidade de pessoas em estado de ansiedade. Porque nós latinos, por si só, nós já somos. O Brasil é o país mais ansioso, segundo números que eu já pesquisei. Uhum. Né? Nós somos ansiosos, a gente tem mais essa questão. Tanto é que, quando começou a pandemia, a grande preocupação dos especialistas era por conta da nossa cultura do afastamento, porque nós somos muito do junto, né? Muito do receber, do falado. Exatamente. Então, eu penso que o ideal seria você ter um híbrido livre, até por conta da nossa característica mesmo aqui, latinos, né? Assim, diferente do europeu, não é uma crítica, né? Cada país tem a sua característica, né? É isso aí. Ronaldo, muito obrigado, viu? Foi uma honra falar com você, meu amigo. Legal. De verdade. Eu fico feliz também. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? Semana que vem teremos outro tema. E curtam, compartilhem esse vídeo aí, deixem comentários, eu vou deixar os contatos do Ronaldo aí também, né? E com certeza falarei um outro tema aí com ele mais à frente. Muito obrigado aí e até o próximo vídeo. Um abraço, tudo de bom, gente. Tchau, tchau. Abraço, até mais.